Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Bélico, minha sócia. Você é novo, nova por aqui, já ativa o sininho, segue o canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem uma história incrível aqui para você acompanhar. E hoje o episódio é patrocinado pela Quantum Mind. Só você clicar aqui no QR Code deles e vai ter todas as informações. Mas vamos aproveitar e assistir um videozinho deles rapidinho? Em meio ao caos mental e às crenças que nos limitam, surge a arquitetura de uma nova consciência. Quantum Mind Labs. Consciência é o próximo nível de performance. Estamos aqui com uma entrevistada, a Michele, advogada previdenciarista. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Conte um pouquinho aí da sua história pra gente. Vamos bater um papinho aí sobre um assunto tão importante pra gente, né? Sim, eu preciso dizer que advogado, né, que a gente fala, né, que você, quando a pessoa olha, fala, advogado, faz tudo, né? E eu vinha, efetivamente, da área de família. Então, eu falo que eu passei a fazer o direito previdenciário porque eu fui escolhida. É uma missão de vida. Justamente por quê? Porque em 2014 eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí, quando você não pode trabalhar, tem os benefícios do INSS, se você contribui, você passa a ter direito. E eu fui solicitar o meu, como todo e qualquer cidadão. Nessa, fui super mal atendida na perícia, deu problema no meu benefício. E eu fiquei imaginando, se eu, como advogada, mas não era a minha área, tive todo este transtorno, eu fico imaginando aquela pessoa que não conhece, que não sabe se posicionar, como que ela não sofre com isso? E aí, daí eu falo, né, que Deus é muito presente em nossas vidas, né? E eu acredito muito nisso. Uma amiga minha, procuradora, ela falou assim, Michele, por que você não começa a trabalhar com direito previdenciário? É uma área em que as pessoas precisam muito. Nós temos muitas ações contra o INSS. Na verdade, o INSS é o maior réu que nós temos. Então, só para você ver a dimensão da situação. É absurdo. De todos os processos... Peraí que esse dado, assim, eu também tô... Ficou impactada. Da maioria dos processos que a gente tem hoje no judiciário é contra o INSS? Sim, exatamente, a maior réu que nós temos, exatamente. Então você imagina o quê? O tanto de coisa errada que acontece perante o cidadão. E aí ela me deu esse insight, eu falei, só que antes de eu ir advogar na área, o que nós temos que fazer? Se preparar. E aí eu fui estudar, fiz a minha pós-graduação, quando eu me senti preparada, efetivamente eu comecei a atuar. Como eu tive o câncer de mama, eu participo de um grupo de mulheres só de câncer de mama. Então, ali foram as minhas primeiras clientes. Justamente porque... E meio que todas elas passando pelo mesmo perrengue. A mesma coisa. Justamente por quê? Porque quando um dos benefícios que nós temos junto ao INSS é justamente o conhecido auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. É assim que nós conhecemos o nome. Juridicamente, ele tem outro nome, mas é assim que nós conhecemos. Então, toda vez que você não pode trabalhar por algum motivo de doença e você contribui para o INSS, você tem direito a solicitar esse benefício. Só que quando você chega nele, apresenta a documentação, na maioria das vezes, ele fala que você está apta para o trabalho e te nega o benefício. Ou uma das negativas que nós temos também é que, se você não contribui para o INSS ou fica um determinado período sem contribuir, você, mesmo sem contribuir, você pode ter direito a um benefício. Ocorre que o INSS ele não olha a legislação neste período que você está sem contribuir, que a lei permite você ter direito. E ele nega o benefício falando falta de qualidade de segurado. Tanto que a minha primeira cliente, eu nunca esqueço, ela foi justamente isso. O INSS negou o benefício dela por falta de qualidade de segurado, lá das mulheres do grupo de câncer. E nessa, ela já tinha passado por 4 colegas advogados. É por isso que eu falo da importância de a gente contratar um profissional especialista na área. E os 4 disseram, o INSS está certo, de fato você não tem direito.
Quando ela me procurou, eu falei: não, o INSS está errado, você tem direito sim. Nós promovemos ação judicial, ganhamos essa ação judicial e um benefício que ela achava que estava perdido, ela passou a receber e com os anos, como ela teve uma evolução na doença, se transformou de um auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Ou seja, eu levei dignidade para ela e para a família, Sem que é o dúvida. nosso objetivo efetivamente como advogados. Então, Gente, isso. eu fico estarrecida. Porque você fala, cara, é um órgão, né? Que a base dele deveria ser a própria legislação, e finge que não vê, tá bom? Vai pro judicial, perde, né? Então a gente tem que lutar pelo um direito básico. Exato. Em um momento, e ainda mais nessas situações de doença, né? Inclusive de câncer de mama, enfim, todas, é um momento delicado da vida, né? E aí, se você ainda não tem uma assessoria, Sem dúvida. você tá lascado. Exatamente. E o que o INSS vende para nós, meninas? Que você não precisa contratar ninguém. Ele fala que você não precisa de intermediário para fazer um pedido. Sim. E, de fato, o sistema tá lá. Você consegue, de fato, fazer os pedidos. Mas será que ele, de fato, vai analisar como deveria? Uhum. Se eu ficar aqui com você, eu vou passar um dia inteiro falando de todos os casos, todos os erros que nós presenciamos todos os dias no INSS. E eu não tô te falando só no benefício de um auxílio-doença. Eu tô te falando em aposentadorias. Eu já transformei uma aposentadoria de um salário mínimo para R$ 4.200. Em que o cliente tinha ido sozinho no INSS, solicitou a aposentadoria, ela foi concedida. Só que foi concedida errada. Errado. O INSS não analisou os documentos que deveriam ter analisado corretamente. Gente, uma diferença bem boa, É. não? Não, absurda. E nem é interesse deles, né? Na Não, realidade, eles não vão infelizmente, fazer não. um Então, esforço, né? Gente, mas é público, eu fico doida da Sim, vida, né? Não é infelizmente. porque assim, você fala privado, que também acho que também não deveria, né? Sim. Mas tem aquele jogo de interesses Sim. e tudo mais. Agora, quando você olha para o INSS, ele foi constituído para, né? Exatamente. É a função do Instituto, é justamente Exatamente. essa, e ter esse tipo de posicionamento. Bom, na Receita Federal a mesma coisa também, né? Enfim, é o custo Brasil que a gente tem, mas... Sem E dúvida. você tocou num ponto que você falou assim, imagina que você tem que entrar numa ação judicial, aí você ganha e você recebe o benefício. Há situações, principalmente em pensão por morte, que quando a pessoa falece, se ela contribuía para o INSS ou se ela era aposentada, ela também deixa um benefício para os seus dependentes, que chamamos de pensão por morte. Uhum. É muito comum o INSS negar o benefício pensão por morte, principalmente para as companheiras, que são aquelas pessoas que vivem em união estável, que a gente tem uma dificuldade maior em provar através de documentação, ele negar. Aí nós promovemos ação judicial, o que ele faz? Ele pede um acordo. Ah, eu concordo, você tem razão. Não chega nem para o juiz analisar. Ele já quer fazer acordo. Então, precisaria efetivamente passar por tudo isso. Lógico que não, entendeu? Né? Não, é um absurdo. Na verdade, é tipo, no linguajar, assim, né? Tipo, dá uma de migué pra ver se passa. É. Se a Se ninguém companheira questionar. deixou pra lá e tal, passou. Não, e ele se é uma deixou de pessoa que pagar. não tem um acompanhamento de Exato. alguém, que é mais instruído, de repente a pessoa é uma pessoa um pouco mais idosa, não, enfim, Sim, tem tantas sim, coisas, mais simples, né? mais humilde, como é a É. maior parte do Brasil. Exatamente. E hoje nós temos as redes sociais. E eu falo muito para as pessoas, tomar cuidado. Nós temos profissionais, tanto eu hoje como advogada, e eu falo como professora de pós-graduação, coordenadora de pós-graduação, eu falo muito para os meus alunos. Nós temos a obrigação de levar informação para o cidadão, Uhum. mas a informação de forma muito E transparente. qualificada, né? Exatamente. E não aquela informação sensacionalista. Uhum. Então, isso eu me preocupo demais. Por quê? Vocês com certeza já ouviram falar. Se você tem uma doença X, você já Sim. pode se aposentar por invalidez. É, e não é Ou- assim que funciona, né? Se você tem hérnia de disco, você ia já falar dessa. Era de disco. você tem direito a uma aposentadoria da pessoa com deficiência e vai ganhar 8 mil e poucos reais. Opa, nossa, que coisa Que linda delícia, seria, né? É. E no caminho não é assim tão fácil. Uhum. E aí isso é importante a gente trazer isso Uhum. para a população. Então, eu posso ir sozinho na INSS? Muitas vezes a gente fala assim, para que eu vou contratar um profissional especialista? Justamente para você obter o melhor benefício. Uhum. O INSS estaria ali, sim, ele tem a obrigação, sim, de te orientar, de falar qual a documentação que está correta, qual não.
Gente, eu vou falar para Deveria, vocês, de forma muito tranquila. As nossas relações previdenciárias, as empresas que nós trabalhamos, quando nós somos autônomos, nós realizamos as nossas contribuições no carnezinho, se não temos um CNPJ, que realmente a gente faça pelo recolhimento de Legal. Prolabore. Uhum. Normal, e essas informações, elas estão aonde? No extrato previdenciário, que nós chamamos de CNIS. Ali onde constam as informações. Com base nessas informações que o INSS vai te conceder um benefício. Então, vamos pensar numa aposentadoria. Hoje, se você for no simulador, lá no site do INSS, existe um simulador que ele vai calcular quanto tempo de contribuição você tem, quando você vai se aposentar, e ele vai te falar no valor aproximado. Então, se você pensar friamente, vamos pensar muito friamente, qual que é o pensamento do brasileiro, né? E o brasileiro, ele não tem o perfil de preventivo. A gente Não. sabe disso. A gente deixa o problema acontecer pra última gente hora. resolver. Sim, é isso. Aí ele fala assim: pra que eu vou contratar um profissional se o próprio simulador já fala pra mim todas as informações? É isso. Se eu posso baixar aquele extrato e eu olho que as empresas que eu trabalhei efetivamente estão lá, por que eu preciso me preocupar com isso? E aqui é o meu alerta para o pessoal. Primeiro lugar, na grande maioria das vezes, as empresas que nós trabalhamos, elas não informam corretamente as informações para o sistema do INSS. Ou tem a data da entrada e não tem a data da saída. Então, se não tiver a data da saída, e, por exemplo, você trabalhou numa empresa durante 5 anos, esta empresa não fez nenhum recolhimento para o INSS. Sabe quanto tempo que o INSS vai considerar de tempo de contribuição para você? 1 dia. E você trabalhou 5. Cadê seus 5 anos? O que isso vai acontecer? Vai retardar o seu benefício. Vai fazer com que você tenha um benefício no valor menor. Será mesmo que você não precisa de alguém com olhar técnico para ver isso? Aí eu vou além. Tem situações em que a empresa informa a data da entrada e a data da saída, mas paga fora do prazo. E aí dá um indicador, que nós chamamos lá de PECT, e o INSS fala assim: eu só vou considerar esse período que você trabalhou se você, segurado, se você, cidadão, me comprovar quais os documentos que você de fato trabalhou nessa empresa. Agora, imagina que você trabalhou há anos atrás. Será que você ainda tem os documentos necessários? Imagina. Então, será que a gente não tem, quanto antes, se preocupar com isso melhor? Até os códigos, né, que eles recolhem, às vezes os códigos estão errados, você tem que fazer alguma retificação. No meu caso aconteceu isso, tive que fazer a retificação dos Exatamente, Dani. Quanto antes você fizer, é melhor. Não precisa necessariamente, Michele, eu esperar um momento da minha aposentadoria para fazer essa retificação? Claro que não. Primeiro, que você pode depender de outros benefícios. Segundo, se você vier a falecer, você vai deixar um benefício para os seus dependentes. Se você vai deixar, deixe redondo para que ele receba o melhor benefício. Já vai regularizando, né? vamos dizer. Quanto antes, melhor. Até por questão de documentação. E voltando no simulador, vou contar 2 casos que eu conto para todos os meus clientes. Que eles falam o seguinte: Michele, teve uma primeira, falou assim: Michele, acabei de ser demitida. Olhei no simulador do INSS e ele dizia para mim que eu vou só me aposentar daqui 2 anos e meio. Então, como eu só vou me aposentar daqui 2 anos e meio, eu quero fazer uma programação de como que eu vou contribuir daqui para frente. Ótimo, vamos verificar. Quando eu vejo toda a documentação dela, resposta: você já pode se aposentar. Podia. Nossa. R$7.000. E como ela tinha acabado de ser demitida, Ainda tinha multa Ela da tinha empresa. multa. não é uma Não? multa. Na verdade, o que acontece? Se eu peço a minha aposentadoria num prazo de até 90 dias da data que eu sair da empresa, eu recebo desde a data da minha demissão. Então, como funciona a regra de pedido de aposentadoria? Se eu peço a minha aposentadoria hoje, o INSS me dá uma resposta daqui 2, 3 meses, eu recebo desde a data que eu dei entrada. Retroage. Tá? No caso dela, a pessoa foi demitida. Ela pediu no intervalo, por exemplo, de 60 dias. 60 dias depois da demissão. Em regra, receberia dentro dali do para frente. Uhum. Mas, como a gente conhece a brecha das leis, eu já faço um tópico na minha petiçãozinha para o INSS e falo: olha, só que ela aqui acabou, foi demitida, estou pedindo dentro do meu prazo e eu quero que você retroaja. Então, olha só a vantagem que foi para essa cliente. Uma outra situação. O simulador dizia: a senhora já pode se aposentar.
Ah, se eu já posso, para que eu vou contratar alguém? Ela foi lá e pediu a aposentadoria. A aposentadoria foi negada. Ela falou: imagina, se o sistema dizia que eu poderia me aposentar, por que negou? Existe a possibilidade de fazer um recurso administrativo. Assim ela fez. Só que ela ficou brigando durante 3 anos com o INSS. Nossa. Ela me procurou depois de 3 anos. Ixi. Michele, e aí, tem alguma coisa de errado ou não tem? Eu falei, então, quando a senhora pediu, de fato, a senhora não tinha direito. Faltavam 6 meses. Esses 3 anos que a senhora ficou brigando foi em vão, a gente não pode fazer mais nada. A gente vai regularizar a sua situação nesses próximos 6 meses e pediremos a sua aposentadoria. Agora me diga, se Puxa. ela tivesse feito a Nossa. consulta lá Perdeu atrás... 2 anos e meio. Exatamente. É isso. Entendeu? Então, isso eu preciso que as pessoas se conscientizem quanto a isso. E nunca se conformem com uma negativa. Principalmente no benefício de auxílio-doença, que a maioria das pessoas vão sozinhas. A gente orienta como elas devem fazer. Junta a documentação médica. Mas se for negado, consulte um profissional, né? Da confiança da pessoa. Que seja, pelo amor de Deus, especialista Sim. na área. É. Porque não adianta. Você vai precisar de um médico. Você está com um problema no coração. Você vai para um clínico geral? Não vai. Você não vai, né? A gente vai para um cardiologista. Uhum. A advocacia é a mesma coisa. É. Não tem como a gente fugir disso. E é muito específico, muito técnico, detalhes Nossa muito Senhora. diferentes, né? Eu sou de advogada uma de área para formação, outra, né? Não tem Mas como. previdenciário, pra mim, é tipo Nárnia. Não tenho contato nenhum, né? Nunca tive contato com um previdenciário em si. Principalmente que na nossa época nós não tínhamos na nossa grade. Não tinha. A grade de previdenciário na faculdade é recente. É, não tinha. Na nossa grade não tinha. Então, tanto que a gente vem estudar depois, foi a hora que eu fiz a pós, fiz a especialização, e depois eu fui estudar muito, e aí me apaixonei, amo ensinar, e aí fui para docência em paralelo. Que maravilha. E aí, Gente, conta a que história do doido, né? livro. Foi justamente É. isso. Eu, juntamente com a professora... Previdenciando na prática. Exatamente, nós temos uma comunidade, eu e a professora Alexandra Lacerda, que é uma das autoras do livro. Nós temos a comunidade Previdenciando na Prática. Então, ela nasceu já faz 4 anos, em que o nosso intuito foi justamente o quê? Unir os colegas advogados e estender as mãos para eles, porque a maioria trabalha de forma autônoma, sozinhos. Por onde eu vou começar? Onde eu posso pedir ajuda no momento em que eu estou com o cliente ali e a gente precisa trocar ideias? Porque o direito previdenciário, a gente tem mudança todos os dias. Sim. Eu estou coordenando uma pós e a Lê foi uma das professoras. Hoje ela me mandou mensagem, acabou de entrar uma mudança no licença maternidade e eu gravei a aula, a gente precisa atualizar. Olha, é assim, direito Que previdenciário delícia. é nova portaria todos os dias, a gente tem alguma mudança na legislação. E agora teve alguma coisa dos pais também, não teve mudança? Da licença paternidade. É. E aí nós temos mudanças todos os dias, praticamente com direito previdenciário. Então nós temos uma comunidade em que os advogados, eles se inscrevem, ficam conosco ali pelo menos 1 ano. Temos aulas ao vivo, pelo menos aula ao vivo toda semana, toda segunda-feira. E ali a gente traz as novidades e também permite que eles tiram dúvidas dos casos práticos deles. Ai, que E legal. ali é uma troca muito bacana, porque a gente atinge o público do Brasil inteiro. Então, eu tenho colegas do Brasil inteiro. Ninguém ali é concorrente, Sim. porque tem cliente para todo mundo. Sim. Só que ali a gente está com o único objetivo: levar o Ajudar. melhor para a população. Uhum. Esse é o nosso objetivo. E às vezes um ganha um caso com uma tese X, um embasamento Y, que ajuda o colega e também vai. Mas é né? isso mesmo. É isso. Então, lá realmente existe essa troca. Esse é o nosso objetivo lá. Então, aconteceu algo diferenciado comigo. Eu vou lá, compartilho com eles. Olha, eu recebi um cliente nessa situação, usei essa linha de raciocínio porque foi negado desta forma. Uhum. Então, a gente tem muito essa troca efetivamente mesmo. Muito legal, Isso é muito bom. legal. Aliás, todas as profissões acho que poderiam É. ter isso, né? É. É um olhar que eu acho que ele enriquece muito o profissional, né? A troca. E isso deveria ser incentivado. A gente trabalha muito essa parte olhando para o empreendedorismo, mas porque a gente vê que realmente, né, ajuda ali no crescimento. Você fala, puxa, nunca tinha, às vezes um olhar diferente, nunca pensei por esse ponto de vista. Ou uma enfim. experiência, né? Exato. Você teve um case Ajuda ali muito, que né? pode contribuir, de repente,
colabora, a gente trabalha isso no Protagonistas, que a gente tem o Clube Feminino de Negócios, e a gente atua com o Hot Seat, que é o momento que você traz ali um desafio seu e todas as sócias, né, desse movimento, elas contribuem, colaboram com... Porque, E nem assim, são da mesma área, pode ser de áreas diferentes, porque essa troca ajuda muito no dia a dia profissional, né? De qualquer profissional, eu acho. Porque você evita que o outro, eu errei em algum momento. Se eu compartilho isso, ele evita o erro que eu Sem tive. dúvida. Então, eu acho que isso é muito Encurta legal. o caminho, né? Exatamente, esse é o grande E objetivo. profissionaliza todo mundo, porque aí é como se você equalizasse toda aquela comunidade com os mesmos conhecimentos, para que todas as pessoas tenham os melhores resultados. É o que nós precisamos, na verdade. Na nossa área, especificamente na área previdenciária, eu preciso muito Mais disso. ainda, né? Porque parece ser tudo muito fácil. Então, hoje nós temos grandes concorrentes. O Google já era. Agora nós temos a inteligência artificial. Então, O ChatGPT virou o advogado. exatamente. Não, e eu falo isso porque se eu não estou preparada, eu recebi um cliente que chegou para mim e falou assim, Michele, eu já coloquei o meu CNIS na inteligência artificial, ela identificou o problema do indicador que era, e realmente ela falou, qual que era o indicador? PREC menor que mínimo. E ele falou para mim o que eu devo fazer, que eu devo complementar as contribuições que eu fiz abaixo do salário mínimo. E eu estou aqui para você me orientar como que eu faço essa complementação. Foi assim que ele me procurou. Então, a inteligência respondeu certo para ele? Respondeu. Só que ela... Ele não olhou todo, né? Olha lá, olha onde entra o nosso diferencial, que foi que eu mostrei para ele. Eu falei, de fato, o teu PREC menor que mínimo significa realmente que você pagou abaixo do salário mínimo, que não conta como tempo de contribuição. Em regra, você deveria complementar. Aí eu te volto com uma pergunta que a IA não vai te responder. Você, de fato, precisa fazer essa complementação? E o valor que ele teria que complementar era em torno de R$7.000. Nossa. Será que você, de fato, precisa? Então, vamos fazer o seu estudo previdenciário para que eu te dê com segurança se você, de fato, precisa deste tempo, se isso vai permitir você se aposentar mais cedo, vai aumentar o valor da sua aposentadoria para você investir R$7.000, porque é um investimento que o senhor vai fazer. Qual foi a resposta? Não. Não. Ele não precisava daquele tempo, porque ele já ia se aposentar por idade e a aposentadoria dele ia ser de um salário mínimo. Para que ele ia gastar R$7.000? Ai, meu Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E eu tenho colegas que utilizam, inclusive, a inteligência artificial para fazer o estudo previdenciário, que nós chamamos de análise previdenciária, planejamento previdenciário. E como eu presto consultoria para colegas advogados, ele fez uma na IA e ele falou, Michele, mas eu estou inseguro. Confere para mim, e era regime próprio de servidor público. A IA inventou legislação que não pertencia àquele regime próprio. Ah, meu Deus. Eu falei, não é assim o caminho. Ele, ainda bem que eu não entreguei. Eu falei, ainda bem. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, eu tenho essa preocupação, não só com a questão do cidadão, dos clientes, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a advocacia, sim. Porque nós precisamos desmistificar essa questão do advogado. É que aí você traz o Qual é a olhar fama? de É como péssima. educadora, né? A nossa fama é péssima. Mas tem muita gente boa. Tem, com Mas certeza. eu acho que toda profissão tem o bom e tem o ruim, né? O mal profissional a gente acha em todas as áreas também. É enfim. isso, né? E você, inclusive, você dá aula sobre isso. Então, dificilmente, né? Não vai conhecer profundamente isso. Né? Não, com certeza. Mas essa é a nossa preocupação. É que aí você traz um propósito junto, né? Tipo, Sim. gente, não é só pelo direito, né? Mas eu também quero que vocês advoguem da forma correta, que vocês conheçam tudo direitinho aqui, né? Então tem o... Sim, porque a gente se Tem um depara outro com o erro do lado, né? INSS, aí se o colega não identificar, igual, por exemplo, a primeira cliente tinha consultado 4 colegas e todos disseram que o INSS estava certo. Sim. Entendeu? Mas não estava. É verdade. Então, olha só, você tá lidando com a vida de uma pessoa, com a Sim. dignidade de uma pessoa. Nossa. Então, eu proporcionei a ela receber um benefício para a vida inteira.
E outra, né? Ela tava fragilizada, porque ela tava... E você ainda tem que ter esse tipo de preocupação, né? De ter um benefício para você ter ali uma vida confortável e conseguir fazer seu tratamento de forma adequada, porque você preocupada com dinheiro, como que você vai se tratar? Exato. Não tem como. E acho que tem um olhar de ser uma advogada mais humanista também, sabe? Porque justamente, além de ser os momentos difíceis, aí a gente combina com um mau profissional que também vem lá, que também nem te dá atenção direito, só quer saber de cifras, então o negócio vai ficando bem complicado mesmo, né? Então você combinar isso também, esse olhar, de falar, não, pera, vamos facilitar, isso tem um impacto na vida da pessoa e tudo mais, o cliente pelo menos se sente mais acolhido, né? No sentido de falar assim, puxa, né? Eu não sou só um número, né? Eu não sou um número. E você trouxe isso, e eu mudei a sistemática no escritório. Justamente hoje, primeiro que realmente a maioria dos clientes vem através, né, das redes sociais, o WhatsApp, e aí vem depois muitas indicações. E lá nós primeiro fazemos um filtro para saber realmente qual é a necessidade dele. E nessa eu faço uma breve reunião de uns 10 minutinhos e ouço. Ah, legal. Eu ouço realmente o que ele procura. Muitas vezes eu não tenho uma solução. Às vezes, por exemplo, a pessoa chega para mim e fala assim, Michele, eu já estou aposentada e eu quero ver se a minha aposentadoria foi concedida corretamente ou não. Eu tenho direito a uma revisão? Claro, em regra você pode. Só que se a pessoa recebeu a aposentadoria num prazo que já passou-se 10 anos, ela não pode mais pedir uma revisão. Então, de repente, eu falo com ela, eu quero uma revisão. A minha primeira pergunta é, quando foi que a senhora começou a receber sua aposentadoria? Ah, faz mais de 10 anos. Adianta eu dar continuidade? Não. Então, tem situações que realmente eu tenho que ter esse olhar e essa escuta ativa justamente para entender o que ele precisa e eu ofertar o que de fato vai atender as necessidades dele. Sem dúvida. Então, nem todo mundo precisa do mesmo serviço. A maioria vem com a mesma situação, o mesmo objetivo. Eu quero a minha análise previdenciária, eu quero o meu planejamento previdenciário. É isso que eles falam para mim. Mas será que realmente você precisa disso? Será que você não precisa de um outro serviço? Então, essa é a minha preocupação. Então, hoje eu mudei um pouco isso. Por conta até das redes sociais. Porque eles veem... Eu já tenho a deficiência, eu quero aposentadoria. Como que você... Já pode me aposentar? Opa. É isso. Tem 30 anos, uma hérnia de disco, já quer se aposentar. Mas é porque é o que nós... É o que tem escutamos sido todos os veiculado, dias, né? entendeu? Então, eu tenho que tomar este cuidado. Sim. Então, eu tenho realmente este olhar. Pelo que eu passei... E aí, por isso que eu falo que é uma missão de vida. Então, temos que ser remunerados, sim, né? Existe um trabalho por trás, é isso que eu mostro para todo mundo. Porém, vamos fazer o trabalho de forma muito leal, verdadeira e buscar o que é o melhor para ele. E muitas vezes não tem saída. Sim. Então, às vezes a pessoa vem, ela não consegue trabalhar, mas tá 5 anos sem contribuir. Eu não consigo fazer milagre. Eu falei, infelizmente, não adianta. Você não preenche todos os requisitos para eu buscar o seu benefício. É isso. E as pessoas na pandemia, principalmente os autônomos, começaram a se preocupar mais com a previdência social. Porque autônomo é fogo, Ficava né? tudo descoberto, né? Exatamente, né? A gente se preocupa com hoje, né? A gente esquece o amanhã. Veio a pandemia, muitos deixaram de trabalhar, muitos ficaram doentes, foram bater na porta do INSS, Já não tinha. benefício negado, e realmente não tinham o que fazer. Então, vamos se programar? Então, eu não consigo voltar para o passado. Mas vamos se programar daqui para frente? É isso. Será que você autônomo está pagando da forma correta? Né? Então, o que hoje, infelizmente, nós estamos num país que muitas pessoas estão perdendo seus empregos. E muitos estão indo para o quê? Para o empreendedorismo. Sim. E aí... Inclusive, boa parte da nossa audiência é de profissional liberal e autônomo. Então, gente, presta atenção nessa parte. Exatamente. Se planeja. Muito, é extremamente importante até saber o que eu estou pagando. Então, eu estou fazendo o recolhimento de Prolabore. Igual, por exemplo, eu estava com uma cliente nesse sentido. Ela faz recolhimento de Prolabore com base no teto do INSS. Será que ela realmente precisava fazer tudo isso? Base neste valor? Então, a gente faz um estudo
da vida contributiva dela, eu identifico a média contributiva dela e planejo e projeto os valores para a aposentadoria dela próxima. E nessa a gente consegue efetivamente saber o quanto que ela vai gastar e qual retorno que ela vai ter. Porque ainda as pessoas imaginam que se eu pagar nos últimos 3 anos o maior valor para o INSS, a minha aposentadoria vai ser aquele valor no teto do INSS. Não é mais, né? Não Faz é um mais. E o tempinho, passado teve alguma No coisa. bom passado foi É. assim, hoje não mais. Então a gente tem que conscientizar as pessoas para que ela realmente não jogue o dinheiro fora, não tenha perdas financeiras. Então, o meu objetivo, quando a gente fala dos empresários, é fazer com que eles tenham esta visão. Sim. E acho que o inverso também, né? Porque muita gente que de repente fez uma transição de carreira, contribuiu bastante, um longo tempo pela CLT, no teto, aí vai empreender e fala, vou pagar pelo mínimo, mas aí também despenca a sua média, né? Então também calibrar isso, na verdade. O estudo é para isso, né? O estudo é justamente a gente identificar qual foi a sua vida contributiva para a gente projetar o seu futuro e saber o quanto que você vai investir, porque daí é uma decisão do cliente. E eu sento com eles, nós colocamos valores naquela calculadora do cidadão do Banco Central. Então, se você pegar este valor que você contribui a mais e aplicar por mês este valor, quanto que ele vai te render? Ah, legal, que aí você já olha o financeiro Eu também. olho o financeiro com ele. Então, eu tive uma cliente que nós fizemos o estudo e ela achava que ela ia se aposentar daqui 3 anos. Quando eu faço estudo para ela, os últimos 6 meses ela estava pagando errado. Eu falei para ela, se nós regularizarmos essa contribuição que você está pagando errado, que ela estava pagando na alíquota errada, você se aposenta agora, em agosto, mês que vem. E só que a sua aposentadoria vai ser de R$ 1.700. Ela falou, Michele, é muito baixo, eu não estava programando isso, eu queria 2.500. Faz para mim as contas para eu ganhar uma aposentadoria de R$ 2.500. Foi assim que ela me perguntou. Falei, tá bom. Fiz a programação para ela se aposentar daqui 5 anos para ganhar os 2.500. Na hora que eu mostrei para ela em números o quanto que ela ia gastar e o quanto ela ia deixar de ganhar, ela falou, não, eu vou ficar com o meu 1.700 mesmo. Então, não adianta você querer se preocupar quando já está no final. Isso. Você tem que se preocupar agora. E quando você falou também daquela pessoa que vem de CLT com altos salários e depois vai para abaixo do salário mínimo, vai pagar no mínimo, pode se prejudicar. Mas eu tenho também aquele cliente que veio sempre de altos salários, começa a contribuir no teto estando desempregado. Será que ele precisa? Ixi, aí tá tirando da reserva de emergência. Exatamente. E pior que a gente chegou no final e a gente não consegue nem fazer mais muitas perguntas. Puxa vida, mas são tantos casos, muito rápido. Conta rapidinho pra gente em que momento que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista. Foi justamente no momento que eu senti a dor de não ser vista, no momento que eu precisava mais do INSS, vamos dizer assim, porque eu paguei e realmente não encontrei o que eu precisava. E de acordo com a minha profissão, eu identifiquei que eu tinha algo muito maior para se fazer. Foi, acho que este momento realmente descobri que eu fiz. uma nova missão. Exatamente, foi minha virada de chave mesmo, com certeza. Bom. Legal. Foi um prazer tê-la conosco. aqui. Você tem que Obrigada, voltar, viu? Porque tem muito assunto, tem muitos cases, a gente precisa de mais informações aí. Como que o pessoal te acha nas redes? Michele Monteiro Advogada, no Instagram. Eu tenho certeza que vai chover pergunta nesse Vai episódio. A gente vai passar para a Michele. E obrigada a você aí pela nossa audiência. Um beijo.